Boa noite a todos, espero que todos estejam bem. Vamos dar continuidade aos estudos do Denkoroku, o registro sem forma da transmissão da iluminação, um comentário contemporâneo sobre o Denkoroku de Keizan Zenji. Esse comentário ele foi escrito, foi anotado, na verdade, das palestras de Inoue Gien Roshi. A tradução para o inglês é de Daigaku Umeroshi e de Keiko Omae. E a tradução para o português foi feita por Choshin-san. Já estamos nos comentários de Gien Roshi sobre o Nentei, que são as investigações de Mestre Teizan. Então vamos dar início com o Kaikyoge. Kaikyoge Mojo Jinjin Myoho Hyakusen Mango Nam Sogu Gakon Kenmon Tokujoji Gange Nyorai Shinjitsugi. O Dharma incomparavelmente profundo e infinitamente sutil é raramente encontrado mesmo em centenas de milhões de anos. Agora podemos vê-lo, ouvi-lo, compreendê-lo, que possamos completamente clarificar o verdadeiro significado dos ensinamentos do Tathagata. Mujo Jinjin Myoho Hyakusen Mango Nam Sogu Gakon Kenmon Tokujoji Gange Nyorai Shinjitsugi. Então, só para dar um início de contexto, bem, Gien Roshi ele está comentando sobre as investigações de Mestre Keizan, e aí nessa parte nós estamos trabalhando sobre a questão do eu, do grande eu, por assim dizer, e da nossa percepção equivocada de que eu e o outro somos coisas separadas. Então, dando continuidade ao texto, na página 14, vamos lá. Mas antes, por favor, não se esqueçam de curtir, dar like, compartilhar. Em algum local deste vídeo estarão vários botões. Contamos com a ajuda do nosso editor. Então vamos lá. O junto com do eu é a grande terra e os seres sencientes. O junto com do eu significa que, da mesma maneira que vocês são como esse eu, todas as outras coisas também são assim. Não é que as outras coisas existam de um jeito diferente, mas que cada pessoa é justamente assim e existe como cada um de nós. Este eu é simplesmente uma irrestrita atividade que ocorre em relação às 6 funções dos sentidos e 6 campos de objeto. Ele, o eu, não tem outra forma de ser. Desde o início, é claramente dessa forma. Essa é a forma que é para todos nós. E aí é muito interessante observar Guia Hiroshi falando sobre isso, porque
é o que eu estava comentando no encontro anterior, né? Quando a gente fala sobre o estado Buda, a gente não fala sobre um estado de iluminação ou um estado de despertar estático a ser alcançado, mas falamos sobre a percepção da atividade desse estado. Então, o estado Buda ele só é possível através da atividade, né? Então, ele coloca aqui: este eu é simplesmente uma irrestrita atividade que ocorre em relação às 6 funções dos sentidos e os 6 campos de objeto. Ele não tem outra forma de ser. Desde o início é claramente dessa forma. Essa é a forma que é para todos nós. Mas o eu do junto com não é aquele velho amigo Gautama. Vocês devem examinar isso minuciosamente, considerar minuciosamente, clarificar eu e entender junto com. O que realmente existe não é uma coisinha qualquer. Seja o Buda Shakyamuni ou sejam vocês. Como venho dizendo, o que é chamado de Buda Shakyamuni ou o Grande Dharma não é outra coisa senão a condição presente que aparece através desse corpo-mente. Aqui, Keizan Zenji quer que vocês realmente conheçam a verdadeira natureza do self, agora mesmo, com essa percepção, a percepção da ação. Então, a condição presente que aparece através desse corpo-mente. E aí é muito interessante porque é a boa e velha conhecida temática do Zen, né? É perceber a ação na não ação. Então, é uma ação que transpassa esse corpo-mente, né? Ou seja, a condição presente da natureza Buda ou da real natureza de todas as coisas que aparece através desse corpo-mente, né? Clarificar eu e entender junto com, mesmo que vocês tenham clarificado eu e que possa ser dito que tenham realizado o caminho, seria um erro se permanecesse uma pessoa que realizou o caminho. Se um self que realizou o caminho permanece, então não se alcançou o estado de abandonar o corpo das 6 funções dos sentidos e 6 campos do objeto. Por essa razão, muitas pessoas se agarraram a um estado iluminado e sentem um forte desejo de fazer algo para permanecerem nesse estado, equivocadamente pensando que isso é a prática depois do despertar. Eu imagino o Keizan Zenji também experimentando tal separação do caminho. Então aqui, Guien Roshi ele está dando uma advertência muito importante, porque muitas vezes a gente acha que, então alcançamos um estado desperto, e através desse estado desperto vamos ver o mundo, ou vamos interagir com o mundo. Aí é que está o ponto. Aqui agora é estado desperto. A natureza Buda se manifesta aqui agora, nesse exato instante. Só que a gente, de forma equivocada, vai separando, né? Vai achando que é algo distante,
é algo que tem que ser alcançado, é algo que tem que ser desperto, né? Então, retomando, quando Buda Shakyamuni, lá no início, no caso raiz, né? Porque o que a gente está investigando é isso, é a primeira frase do caso raiz. A gente não saiu das primeiras palavras, a gente está aqui trabalhando em cima disso. O caso raiz diz, né? Buda Shakyamuni viu a estrela da manhã, despertou para o caminho e disse: Eu, junto com a grande terra e os seres sencientes, simultaneamente alcançamos o caminho. É isso que a gente está trabalhando. Eu, junto com. Guien Roshi, ele nos traz a clareza e nos traz a reflexão de que se a gente se prender a esse eu, e se a gente se prender a esse junto com, de forma separada ou de forma junta somente, a gente está equivocado. O que ele está tentando trazer aqui nessa. E ele vai fazer um jogo de palavras bonito aqui ao longo do texto, né? Genroshi tem uma fala muito interessante, mas o que ele está querendo mostrar é que existe o pensar, existe o não pensar e existe o para além do pensar e não pensar, né? Shiryo, Fushiryo e Hishiryo. Esses termos a gente encontra com o mestre Dogen quando ele introduz isso no Fukan Zazen-gi, né? E depois mestre Keizan também no Zazen Yojin, que a gente trabalhou há algum tempo, tem vídeo sobre isso em algum lugar nesse canal do YouTube, que fala exatamente sobre esse ponto, né? O pensar, o não pensar e o para além do pensar e não pensar. Então, de forma didática, o que mestre Keizan está querendo trazer aqui para a gente é esse recordatório, né, do para além do pensar e não pensar, porque se a gente se prende a apenas um aspecto, a gente acaba se equivocando na hora de interagir, interactuar com todas as coisas. Então, a nossa interação com o mundo, a nossa atividade com o mundo se torna equivocada, se torna, digamos assim, preenchida ou, na verdade, como se tivesse a famosa cortina da ilusão, né? Da delusão, né? De avidya, porque é essa coisa que separa, né? Então, essa percepção da separação. Então, é isso que Guien Roshi está tentando trabalhar aqui de forma mais didática e mais precisa sobre as palavras de Mestre Keizan, que vai investigar isso assim de forma palavra por palavra, né? Então, é bonito quando a gente vê aqui as palavras de Mestre Keizan, né? Mas o eu do junto com não é aquele velho amigo Gautama. Vocês devem examinar isso minuciosamente, considerar isso minuciosamente, clarificar eu e entender junto com. Quando o mestre Keizan nos fala, né, vocês devem examinar isso minuciosamente, considerar minuciosamente a que ele está nos convidando. Nesse momento, o mestre Keizan nos convida à prática de dhyana, nos convida à prática do Zen, nos convida à prática de sentar-se em Zen, de Zazen. Porque é através dessa prática que nós vamos examinar minuciosamente, considerar minuciosamente, clarificar eu e entender junto com. Abandonando isso, né?
até mesmo abandonando esse examinar minuciosamente, até mesmo abandonando esse clarificar eu, até mesmo abandonando esse entender junto com. Porque quando nos sentamos em zazen, apenas estamos no momento presente. E aí, e aí é difícil isso, porque a gente entra num labirinto de palavras, né? Então, assim, as palavras são usadas para tentar explicar, ou seja, são roubem, são meios hábeis. Mas se a gente se prende nas palavras, a gente não vai conseguir, de fato, examinar minuciosamente. A gente não vai conseguir, de fato, considerar minuciosamente. Porque a gente vai acabar separando, né? E o que Mestre Keizan nos convida é: seja Buda em ação. Seja esse eu junto com a grande terra e todos os seres sencientes. Seja esse E que conecta esse eu a junto com, né, grande terra, seres sencientes. Essa conexão em ação. Mesmo que clarifiquem eu, se não clarificarem junto com, então ainda perderão o olho. Essa questão surge depois da iluminação, do despertar. Tendo clarificado o eu, vocês devem completamente se livrar, mais uma vez, do self que clarificou o eu. Quer dizer que, enquanto restar alguém que alcançou o caminho, isso de nada vale. Quando o self que alcançou o caminho não estiver mais lá, pela primeira vez, lá permanecerá a realidade nua e crua de sua vida agora, assim como é. Quando isso ocorre, como que é? Esse som existe agora mesmo e realmente não tem frente nem costas. Ele é completamente isso. E isso é tudo. Completamente. Seu desejo de fazer algo para alcançar ou permanecer nesse caminho desaparece. E tudo termina exatamente assim. Essa é a pessoa que vocês precisam ser. Se vocês não se tornarem essa pessoa, não são o self que é realmente o Dharmakaya, nem a forma do self que teria abandonado o corpo-mente. E essa fala de Guia Rocha é bonita, né? Essa é a pessoa que vocês precisam ser. Fazer com que esse desejo desapareça. E ser penetrado pela miríade de dharmas. E se permitir. E permitir que a miríade de dharmas penetre vocês. E aí, nesse ponto, quando o Gen Roshi fala do Dharmakaya, né, do corpo de Dharma, do corpo de realização do Dharma, ele está falando aqui de algo que é grandioso demais, que é difícil de usar palavras para conseguir definir, que é essa natureza Buda, que é essa natureza real, que é essa verdadeira natureza da mente.
Esse som existe agora mesmo e realmente não tem frente nem costas. Ele é completamente isso, e isso é tudo, completamente. Seu desejo de fazer algo para alcançar ou permanecer nesse caminho desaparece. E tudo termina exatamente assim. Essa é a pessoa que vocês precisam ser. Se vocês não tornarem, se vocês não se tornarem essa pessoa, não são o self que é realmente o Dharmakaya, nem a forma do self que teria abandonado o corpo-mente. Shinjin Datsuraku. A esse respeito, Keizan Zenji disse o seguinte: enquanto for assim, eu e junto com não são uma coisa só, nem são duas coisas diferentes. Por favor, vejam isso. Isso quer dizer que são iguais? De fato, há uma diferença entre a condição na qual se clama ter realmente clarificado a si mesmo e a condição na qual se abandona o self que reivindica isso. Essencialmente, eu e junto com são uma coisa só. Embora a mesma coisa, eu, esteja ativa da mesma maneira, simplesmente porque permanece um mínimo ponto de vista de um self, causa-se uma ilusão de separação. Então, podemos dizer que eu e junto com são uma coisa só. Embora sendo uma, sua atividade como um todo é perdida quando um ponto de vista surge, pois ele introduz uma separação à completude, e um se torna dois. Por exemplo, sujeito-objeto, eu e o outro, este lado, aquele lado. Aqui, para ilustrar seu ponto, Keizan Zenji temporariamente nos mostra ambas as condições de ser um ou ser dois. E é interessante isso, né? É, eu me lembro que existem algumas práticas de, de outras tradições budistas, né? E as práticas dos budistas tibetanos, e eu não sou especialista em budismo tibetano, mas eu conheço um pouco de algumas práticas de sadhana, né? E é muito bonito você ver toda uma construção de uma imagética e toda uma construção de um universo, e depois de uma série de práticas, né, meditativas devocionais, você desfaz esse universo todo em você, e você desfaz até mesmo a ideia de você mesmo, e você permanece ali em silêncio. E aí, quando surge um pensamento, aí você surge de novo, né? E aí, o treinamento dessas práticas, né, em sua grande maioria, não é nem se você consegue fazer ou não todos os detalhes daquelas mandalas ou daquelas estruturas imagéticas, né? Mas é se você consegue permanecer nesse vazio e perceber que esse vazio não é tão vazio assim. Então, é o estado do
pensar e do não pensar e tentar permanecer nesse para-além de pensar e não pensar. Eu e junto com não são uma coisa só, nem são duas coisas diferentes. Não podemos dizer que são uma coisa, nem que são duas coisas. Podemos? Se vocês tentarem entender isso de um ponto de vista humano, há muitas formas para que esse tipo de problema surja. Daí, a menos que se livrem do self completamente e penetrem na verdadeira forma de si mesmos, vocês não irão entender o que se quer dizer aqui. Mesmo que conversemos, mesmo se conversarmos sobre esse tipo de coisa. Então, Guilherme Rocha, ele está aqui nos dando um puxão de orelha, né? Porque muitas vezes a gente fica nessa dicotomia, né? Nesse querer perceber uma coisa ou querer perceber outra coisa, né? Então, ele nos traz a reflexão: será que a gente realmente realizou isso, né? E aí o texto segue, né? Então, mestre Keizan coloca aqui, né? Verdadeiramente, pele, carne, ossos e medula de todos vocês são inteiramente junto com o Senhor mestre dentro da casa, isto é, o eu. E é bonito a gente ver mestre Keizan citando o Bodhidharma, né? Mestre Keizan citando as várias é, os vários níveis de percepção da prática, né? Isso daqui é Bodhidharma, né? Verdadeiramente pele, carne, ossos e medula, né? O quão profundo, e aí é só lembrar de Bodhidharma, o quão profundo, palavras de Bodhidharma, meus alunos conseguiram entender minha pele, carne, ossos e medula, né? Então, aqui mestre Keizan está citando Bodhidharma, né? Isso é bonito de ver. Verdadeiramente, pele, carne, ossos e medula de todos vocês são inteiramente junto com o Senhor mestre dentro da casa, isto é, o eu. E aí Genroshi começa a comentar em cima, né? Já que é dito que todas as coisas são vocês, se perguntarem o que é o self, poderia então ser respondido que o self está fora, assim como está dentro. Por essa razão, quando sacerdotes Zen começam a falar, eles poderiam falar sobre o self de qualquer maneira. E aí é o ponto. Eles então falam de tal maneira, desnecessariamente, dependendo de onde eles acreditam existir ou estar neste momento, né? Se em algum lugar que se pareça com fora ou algum lugar que se parece com dentro. E aí, essa é uma advertência de Genroshi sobre o uso das palavras e sobre a gente se perder nesse uso, né? Então, por essa razão, quando os sacerdotes Zen começam a falar, eles poderiam falar sobre o self de qualquer maneira. Eles então falam de tal maneira, desnecessariamente, dependendo de onde eles acreditam existir. Se em um lugar que se parece com fora ou algum lugar que se parece com dentro. E aí Genroshi vai citar um caso aqui, né? Quando Faian foi ao mosteiro de Dizan,
Durante seu tempo por lá, Dizang sempre falava sobre os três reinos são uma única mente. E não há nada fora disso. Num dia chuvoso, Faian se abrigou no eremitério de Dizang. Quando a chuva parou, Dizang acompanhou Faian até o portão. Dizang apontou para uma grande pedra no jardim do templo e perguntou a Faian: aquela pedra está dentro de você ou fora de você? Faian cuidadosamente respondeu: está ali. Então Zhang moveu sua mão um pouco sem dizer nada. Vendo isso, Faian pensou que aquilo significava que ele estava dizendo haver duas coisas. E então falou: a pedra está dentro. De fato, Dizan conhecia a deficiência de Faian, que Faian tinha que dizer algo, fosse dentro ou fora. E daí, se dissesse que estava fora, não serviria. Se dissesse que estava dentro, não serviria. Nesse sentido, isso é o que é dito ser não são uma coisa só, nem são duas coisas diferentes. Na realidade, é apenas assim. Então Zhang fez uma brincadeira com ele, dizendo: se a pedra está dentro de você, como ele disse lá, né, a pedra está dentro. Se a pedra está dentro de você, você deve ser realmente pesado. Refletindo sobre isso, Faian decidiu ficar e praticar no mosteiro de Zhang e, no devido tempo, o fundo da cesta caiu. Ou seja, Faian realizou o caminho. E é interessante quando a gente pensa mestre Zhang, né, falando sobre a essência dos três reinos são uma única mente, né? Esses três reinos, o reino da forma, o reino da não forma e o reino para além da forma e da não forma, né? São uma única mente, essa real natureza Buda, essa real natureza de todas as coisas são uma única mente, né? Ou seja, não tem nada dentro, não tem nada fora e não tem nada para além de dentro fora, né? E tá tudo aí. Só que a partir do momento que a gente pega e coloca uma etiqueta, a gente perde essa percepção, né? Talvez a melhor resposta de Fayan fosse simplesmente observar. Ou talvez fosse dizer que não está nem dentro, nem fora, nem para além de dentro fora. Mas a resposta inicial de Fayang foi muito boa. E isso é uma coisa que a gente pode refletir, né? Ela está ali. Ou seja, ela está se manifestando ali naquele momento presente. Como esse lápis, ou essa xícara, ou, ou esse eu que está falando com vocês agora, né? Está aqui. O problema é que quando a gente diz tá aqui, a gente separa. Se fosse um tá aqui sincero, se fosse um tá aqui de, ou está aí de simplesmente está, sem essa discriminação, né? Aí a resposta seria muito boa. Mas Dzang percebe que não é. E aí ele brinca, né?
Ele testa Faian mais uma vez. Então ele move o dedo um pouquinho, ou move a mão apontando um pouquinho, né? Será que não está um pouquinho mais para cá? E aí Faian tem a necessidade de falar, tem a necessidade de manifestar. Ah, não. Na minha opinião, está dentro. E aí, quando ele diz isso, ele perde a percepção do aqui e agora, né? Essa percepção desse som que entra no ouvido de vocês, que vocês não sabem se vem da ponta do polegar, da ponta do dedo ou da almofada da mão. E aí, mestre Guihen Roshi, ele dá continuidade, né? Ele continua aqui falando dessa percepção, né? Ele dá esse exemplo para falar dessa percepção, desses níveis de percepção que mestre Keizan vai trazer, né? E aí, dando continuidade ao texto, né? Mestre Keizan cita, né? Isso não implica pele, carne, ossos e medula. Nem implica os 4 elementos primários ou os 5 agregados. E aí Genroshi comenta, né? A verdadeira forma de todos vocês é equiparada com essas ferramentas: pele, carne, ossos e medula. Mas a sua verdadeira forma está amarrada a essas coisas? Não, não está. Nem implica os 4 elementos primários ou os 5 agregados. Enquanto sua forma for como é, não há necessidade de fazer nada e não há nenhum laço para se desatar. Enquanto for como é, não tem nenhuma relação com essas coisas. Nada permanece permanentemente nesse corpo-mente. O chamado de um corvo soa diferente do gorjeio de um pardal. Isso é algo que esse corpo-mente claramente sabe. Antes de fazermos algo ou pensarmos sobre isso, eles são distintos. Então, para resumir o assunto em palavras aqui é importante. Se vocês desejam reconhecer a pessoa imortal dentro do eremitério, como poderiam fazê-lo tão distantes deste atual saco de pele? Aqui é dito que mesmo se o universo seja destruído, queimado no incêndio, varrido pelo vento, sem nada restar, essa coisa, esse saco de pele, esse corpo-mente, assim como os 4 elementos primários e os 5 agregados, absolutamente não irá morrer. Isso é o mesmo que, quando o fogo calpa se inflamar e o grande cosmos for destruído, será isso destruído ou não será destruído? Esse corpo-mente é uma existência que jamais será perturbada por tal fogo calpa. Se vocês querem conhecer essa realidade, como poderiam fazê-lo tão distantes deste atual saco de pele? Nyoze, assim como é. Vocês não têm de fazer nada com o atual saco de pele. E aí não tem que fazer nada com o atual saco de pele, é incrível, né? Porque é sentar em zazen. Aqui, Genroshi está, assim como o mestre Keizan, eles estão falando nisso, né? A experiência do zazen. É esse butsugi, é esse colocar essa
mente Buda em ação. É colocar esse Buda em ação, né? Naturalmente, sua verdadeira forma não está restringida pelo saco de pele. Ou seja, quando nos sentamos em zazen, percebemos isso, né? Que a nossa verdadeira natureza não está restrita a esse corpo, a esse corpo-mente, a esse saco de pele. E assim, como Dogen Zenji disse, uma vez que aqueles 18 reinos do mundo sensorial já são vazios, tudo é vazio. Há apenas a fonte-mente. Em outras palavras, há apenas a fonte-mente é o que se refere aqui como eu, o face original ou a nossa real natureza. Sendo assim, vocês não deveriam formar um entendimento sobre a grande terra e os seres sencientes. Palavras de Mestre Keizan. E aí Guien Hiroshi fala, né? Embora haja apenas a fonte-mente, ou eu, ou essa real natureza de todas as coisas, vocês não podem alcançar aquela realidade por meio do pensamento e simplesmente dizer que a grande terra e os seres sencientes ou todas as coisas são apenas a fonte-mente. E aí aqui é o ponto do labirinto de palavras, né? Se a gente não tomar cuidado, isso tudo aqui que eu estou falando, que vocês estão ouvindo, vira um grande labirinto. E a gente perde a percepção do Hoben, dos meios hábeis, né? Então, por que que a gente está falando aqui, conversando, estudando o Dharma, né? Porque de alguma forma, por não percebermos a real natureza de todas as coisas, quando escutamos os ensinamentos dos mestres ancestrais que realizaram a real natureza de todas as coisas, de alguma forma esses meios hábeis que eles encontram ao expressar isso em palavras nos movem a uma percepção mais sincera e menos ignorante da realidade. Então é por isso que a gente está fazendo isso daqui, estudando o Dharma, né? Porque é importante a gente permitir que esse Hoben, que esses meios hábeis, que tanto Shakyamuni Buda quanto os mestres ancestrais construíram e desenvolveram ao longo de séculos, a gente está falando aqui de pelo menos 26 séculos, né? Não é pouca coisa. 2.600 anos, né? 2.600 anos desde Buda Shakyamuni até a gente, né? Mais ou menos. Em que esses mestres ancestrais eles vão de forma muito compassiva encontrar meios hábeis de conseguir tocar o coração dos seus alunos. Encontrar meios hábeis de conseguir tocar a essência para que eles consigam por si mesmos perceber esse levantar da flor, que é o próximo, cenas dos próximos capítulos, né? Que é perceber esse levantar de uma simples flor e sorrir e ser um com a grande terra e todos os seres. Embora, mestre Keizan, né, dizendo, embora primavera, verão, outono e inverno venham cada um por vez, e as montanhas e rios
e a grande terra mudem com o tempo, sabemos, pelo levantar das sobrancelhas e piscar dos olhos do velho amigo Gautama, que, em meio à miríade de fenômenos, há um corpo solitário exposto. Em meio à miríade de fenômenos, há um corpo solitário exposto. É bonita essa figura de linguagem, esse meio hábil que Mestre Keizan encontra para falar sobre a real natureza da mente, sobre essa natureza Buda, né? Tudo, em palavras de Mestre Guien, né? Tudo está constantemente mudando. Não nos esqueçamos, né? Nada é fixo e permanente. Coisas externas, assim como coisas internas, estão mudando. Entretanto, se vocês olharem mais de perto como essas coisas realmente são, vocês não encontrarão nenhuma semente que possam chamar de céu. Essa é sua verdadeira forma. E isso é expresso aqui como: sabemos pelo levantar das sobrancelhas e piscar dos olhos do velho amigo Gautama. Não apenas o Buda Shakyamuni, mas todos nós também piscamos os olhos. Quando vocês piscam, aqui neste corpo-mente, essa existência está certamente ali. O levantar das sobrancelhas e piscar dos olhos de Gautama não é nada senão isso. Nós sabemos, pelo levantar das sobrancelhas e piscar dos olhos do velho amigo Gautama, que, em meio à miríade de fenômenos, há um corpo solitário exposto. Equipados com todas essas ferramentas, olhos, ouvidos e assim por diante, e ao irem e virem pelo mundo, vocês estão, além disso, em lugar nenhum. E aí Gen Roshi nos retorna a essa realidade nua e crua, né? Pensar, não pensar, para além do pensar e não pensar. Ele nos retorna a essa realidade do lugar nenhum. Há apenas a condição de momento a momento. E esse corpo-mente não existe em nenhum lugar em particular. É feito assim. Isso é referido aqui como, em meio à miríade de fenômenos, a um corpo solitário exposto. Movendo esse corpo solitário exposto, tentem ir a algum lugar. Enquanto vão ao lugar que estão indo e tornando-se isso, esse corpo-mente não pode ficar absolutamente em nenhum lugar ou em lugar nenhum. Isso é bom? Não é? É feito tão perfeitamente. E aqui, mestre Guien, ele tá apertando a gente, né? Nesse momento do texto, a gente começa a ser apertado por ele, porque ele tá. E aí? E essa percepção da realidade? Será que essa percepção que vocês estão tendo é verdadeira?
Será que isso não está muito equivocado? Será que vocês realmente percebem esse lugar nenhum? Esse para além do pensar e do não pensar? Essa condição é descrita num ditado zen como: isso eliminaria a miríade de fenômenos ou não eliminaria a miríade de fenômenos? E aí Genroshi continua, né? Eliminar a miríade de fenômenos ou não eliminar a miríade de fenômenos. Por fim a isso, fazer isso ou aquilo, não há utilidade nenhuma em nada disso. Esse corpo-mente não está preocupado com eliminar ou não eliminar. Quando vocês nada fazem, enquanto existem, não existem. Enquanto não existem, existem. Essa é a verdadeira forma das coisas. Ou a forma que as coisas verdadeiramente são. Quer vocês movam o corpo um pouco ou movam os olhos um pouco para ver algo. Tal fato é claramente realizado por esse corpo-mente. E assim, Fayan disse, sobre que eliminar ou não eliminar, alguém poderia falar. Isso significa que não faz sentido falar sobre se isso é eliminar ou não. E Zhang disse, o que você poderia chamar de miríade de fenômenos? Isso significa que não há nenhuma semente que se possa apanhar e chamar de miríade de fenômenos. E aí, retomando o mestre Keizan, por isso, vocês deveriam investigar horizontalmente, investigar verticalmente, até que, com 7 penetrações e 8 maestrias, clarifiquem o lugar do despertar de Gautama. O lugar do despertar de Gautama. E entendam por si mesmos a realização do caminho. Livres e sem distrações, verdadeiramente joguem fora o céu. Realmente olhem de perto, e isso estará claro. Se fizerem assim, então vão entender claramente o verdadeiro significado do ensinamento do Buda Shakyamuni. E como é quando se é completo. Verdadeiramente, isso vai acontecer. Tendo sido capaz, desculpem, tendo sido capazes de ver tal koan minuciosamente, e aí é mestre Keizan falando, na próxima vez que realizarmos um pedido de edificação, e pedido de edificação aqui significa dokusan, ou seja, uma entrevista formal entre mestre e aluno, um por um, vocês devem explicar o princípio com palavras adicionais, produzidas nos seus próprios peitos. Não palavras emprestadas de Budas anteriores ou pessoas atuais. E aí, isso é mestre Keizan apertando os alunos. Então, o que vocês estão fazendo aqui? Que prática é essa? Me expliquem, me mostrem no Dokusan, me mostrem nesse pedido formal de edificação. E a palavra Dokusan é bonita, né? Porque esse pedido formal de edificação é edificar o quê? Edificar a percepção da real natureza de todas as coisas. É para isso que serve um Dokusan. Um Dokusan não serve para você ficar falando dos seus problemas ou ficar contando a sua vida.
ou ficar divagando sobre o que é o Zen ou a filosofia. O Dokusan é um momento em que você pode acessar o coração-mente do seu mestre. E o seu mestre, de forma aberta, está ali para te mostrar a real natureza de todas as coisas. E você está ali de peito aberto para mostrar para ele o seu real entendimento. E aí é nesse momento que ocorre essa transmissão mente a mente, essa percepção mente a mente, essa edificação e construção do caminho, essa edificação e construção dessas pontes que conectam ancestral a ancestral, mestre a discípulo, Buda a Buda. Guien Roshi, né? Se não vier de sua própria experiência, não vale de nada. É inútil estudar as palavras de outras pessoas e pensar, bem, certo, se esse é o caso. Quando Xue Feng alcançou o caminho na Montanha da Tartaruga, foi assim mesmo. Yanto foi duro com Xue Feng, criticando por se referir a experiências passadas e a coisas que as pessoas disseram muito tempo atrás. Yanto disse para Xue Feng não pegar emprestadas as palavras de outras pessoas, como a boca de quem você, com a boca de quem você está falando agora. Ouvindo isso pela primeira vez, Xue Feng verdadeiramente alcançou o caminho. Isso quer dizer que de nada vale estudar o Buda Dharma ou estudar o Zen. É apenas uma questão dessa coisa, desse corpo-mente, a verdadeira forma dessa coisa. Se pudermos verdadeiramente ser ensinados por isso, então qualquer um pode despertar. Como eu disse, nós já somos assim e não é preciso fazer nada sobre isso. É certo que haverá liberação. Mestre Keizan, né? Na próxima vez que realizarmos um pedido de edificação, um dokusan, um por um, vocês devem explicar o princípio com palavras adicionais, produzidas nos seus próprios peitos. Na próxima palestra do Dharma, vocês devem dizer algo, então, disse Mestre Guien, né? E aí Mestre Keizan diz, né? Este monge da montanha também pensa em tentar adicionar algumas humildes palavras a esse caso. Vocês gostariam de ouvi-las? Ou seja, Keizan Zenji, em sua sabedoria, depois de ler o caso raiz, depois de ler as circunstâncias fundamentais, depois de desenvolver as investigações do Nentei, depois de tudo isso, e usando palavras de mestres anteriores, e criticando isso, ou seja, a construção desse texto que a gente está estudando é isso. O mestre Keizan pega o Honsoku, o caso raiz, e cita. Tá. Aí ele vai nas circunstâncias fundamentais, ou seja, na explicação desse caso raiz. Essa explicação não é de mestre Keizan. Essa explicação é uma explicação adicionada lá na China medieval.
por alguns mestres. E aí, depois disso, ele começa a investigar. E aí ele vai investigando palavra por palavra, frase por frase. E aí, depois de investigar e de comentar e de adicionar as palavras dos outros mestres aos seus próprios comentários, depois disso tudo, ele vai resumir tudo em duas frases. Ele vai pegar esse corpo desse texto todo e vai trazer, pum, a materialidade do despertar que ele, Keizan, vivenciou. E aí ele faz isso através do quê? Da poesia. Um único ramo brota da velha ameixeira. Espinhos e sarças, com o passar do tempo, invadem. Guienroche. Que tal? Tentem cantar esses versos. Tentem simplesmente vocês mesmos cantá-los. O que estou dizendo é verdadeiramente o Genjo Koan, bem assim como é. Nyose, se vocês realmente o fizerem desse jeito, então é exatamente como está descrito aqui, como está descrito aqui. Com isso, bem assim como é, tudo será resolvido. Quando vocês virem essa condição em que tudo está estabelecido e em ordem, vocês vão dançar com alegria. Tudo que vocês fizerem será o próprio Dharma. Essa é a condição de todas as pessoas. É maravilhoso, não é? E essas foram as palavras de Genroshi, né? Quem sou eu para comentar qualquer coisa aqui em cima disso? Mas é bonito a gente ver a forma apaixonada e visceral que Genroshi nos traz esse ensinamento e nos traz a reflexão, né? Porque tudo isso é uma questão de será que realmente a gente está fazendo isso da forma adequada? Será que realmente a gente está permitindo que o Buda Dharma transpasse a gente? Será que realmente a gente está vivenciando um único ramo brota da velha ameixeira? Espinhos e sarças, com o passar do tempo, invadem-na. A ameixeira, ela tem um significado muito profundo dentro do Zen. E ela é encontrada em vários lugares dentro da literatura Zen e principalmente dentro da nossa ordem, do Soto Zen, porque a imagem da ameixeira é muito preciosa para a gente. Porque mesmo no inverno mais frio, e mesmo que quando a primavera chegue, ainda tudo esteja coberto de neve, aquela ameixeira velha, naquele ramo seco, brota uma flor. A ameixeira ela tem essa força
essa sabedoria, essa força, porque é a força de conseguir florescer, mesmo debaixo de um clima muito rigoroso, mesmo com neve. E essa sabedoria de que, mesmo que não pareça, a primavera vai chegar. Mesmo que a gente não tenha certeza, mesmo que tudo ao nosso redor esteja morto e seco, a primavera vai chegar. Um único ramo brota da velha ameixeira. A ameixeira tem essa força. E por ter essa força, ela passa pelo tempo. E aí é o tempo. E aí o tempo, ele se manifesta em espinhos e sarças, ou trepadeiras. Com o passar do tempo, a invadem. Ou seja, ela está lá imóvel, apenas existindo e deixando que tudo se manifeste, inclusive espinhos e sarças. É isso. Eu espero que vocês tenham gostado. Mas mais do que gostado, né? Eu espero que ao longo desses nossos encontros, que foram bem esparçados, né? Assim, teve uma questão de temporalidade aí se manifestando, então era para esses estudos terem terminado um pouco antes, mas quando a gente vai olhar, vai ser só um vídeo atrás do outro, né? Ninguém vai saber os quantos meses se passaram entre um encontro e outro, né? E o quanto que o tempo se manifestou, mas eu espero que através desses estudos nós possamos, de fato, refletir sobre a nossa prática, né? Porque é o convite de Mestre Keizan, é o convite dos nossos mestres, né? Quando a gente pensa nos ensinamentos da nossa escola, né? Eles não são simplesmente ensinamentos expositivos de ensinar o Dharma ou ensinar alguma coisa. Quando a gente olha Mestre Keizan, quando a gente olha Mestre Dogen, o que eles estão fazendo nos seus nenteis, nos seus teishô, né? Nas suas investigações, nas suas palestras do Dharma, nos seus kusen, né? Nas suas explicações sobre o Dharma, eles estão de alguma forma nos trazendo a reflexão, né? E aí, tudo bem, tem esse monte de ensinamento aqui, né? Mas será que você consegue exprimir com as suas verdadeiras palavras o caminho? E aí quando eles trazem esse apertar, né? Quando eles trazem esse, e aí? O que que eles estão querendo com isso, né? Eles estão querendo que a gente de fato experiencie, né? Que a gente de fato se sente, no nosso caso, no caso da nossa escola, né? Se sente em zazen e tenha a experiência. E depois da experiência, percebam que a vida segue em tranquilidade. Vamos lá, comentários, perguntas? Estamos aí. Muito bem. É, é interessante a gente é, depois ouvir com calma e também refletir, né, sobre, em cima desses encontros que nós tivemos. E são ensinamentos muito densos, né? Assim, de fato,
não é simples, a gente tem que ter, de alguma forma, alguma bagagem, de fato, mas é o que mestre Guien diz ali em algum momento, né? Mesmo que vocês não entendam o que está sendo dito aqui, em algum momento isso vai brotar aí em vocês, né? E é o poder dessa ameixeira seca, né? Em algum momento, do nada, no meio da neve, brota ali um galho e sai uma flor. E tá tudo bem. E tá tudo bem. Nos nossos próximos encontros, nós vamos, a princípio, continuar com o Denkoroku, e aí sim entrarmos no primeiro capítulo, que é o capítulo de Mahakasyapa, né? Makakasho, e a história do levantar da flor, né? Então, esse foi o caso do Buda Shakyamuni, né? Esse caso de agora, esse caso introdutório, né? Essa introdução, e que é um convite ao despertar, que é um convite ao realizar o caminho, né? Então, quando o mestre Keizan faz o seu Nentei, ele está ali investigando. E aí? Tudo bem, a gente tem isso daqui, que é uma história muito bonita, que aconteceu lá com o fundador da nossa ordem. Mas e aí? Como está a sua prática? Investiguem a sua prática minuciosamente. Mostrem, não com palavras exatamente, né? Porque muitas vezes, e é isso, né? Quando a gente mostra com palavras, a gente acaba usando palavras de outros, mas mostrem essa ação despertar, essa ação Buda Dharma, né? Essa ação mente iluminada, né? Mostrem essa mente iluminada em ação. Gostaria de agradecer o apoio de todos, o apoio desses meus alunos maravilhosos, que não sei porque continuam aqui, mas continuam. E a gente vai conversando. Qualquer dúvida vocês podem colocar na caixa de comentários aí no YouTube e mandar também perguntas para as nossas redes sociais. Temos Instagram, temos Facebook. Por favor, compartilhem, curtam, coloquem, ativem o sininho para receber notificações e estamos aí. Muito obrigado. Muito obrigado por existirem. Muito obrigado por serem essa manifestação dessa mente iluminada. Nega waku wa kono kudoku o motte amaneku issai ni o yoboshi warera to shujo to minato ni butsudo jozen koto. Que os méritos de nossa prática se estendam a todos os seres e que possamos verdadeiramente realizar o caminho de Buda. Oferecemos a todos os Budas através do espaço e do tempo, a todos os honrados Bodhisattvas e Mahasattvas e a Mahaprajna Paramita, a Paramita da sabedoria completa, mãe de todos os Budas. Muito obrigado.